A não ser que você tenha ido no cinema recentemente e esbarrado com o trailer de Lobisomem, você provavelmente nem sabe que filme é esse, porque a divulgação do filme é pífia, daquelas que a gente não vê basicamente nada nas redes sociais, porque é o filme que o estúdio tenta esconder. A gente percebe isso, principalmente quando a gente trabalha com isso também, a gente vê as divulgações, os releases que a gente recebe, mas muito também por conta da data. Filmes que não têm estreia limitada em dezembro, que a estreia é mesmo em janeiro, geralmente são os chamados filmes descarte, aqueles que o estúdio tem sobrando, que tem que lançar por conta de contrato, ou aqueles que eles não têm expectativa, e eles lançam nesse período que, principalmente lá nos Estados Unidos, por ser inverno, muitas cidades ficam bloqueadas, fica muito frio, neve, muito pouca gente vai aos cinemas, além de ser um período em que aqueles filmes que estrearam apenas em grandes cidades para o Oscar estão chegando em um circuito um pouco maior. Então, Lobisomem é um filme que antes eu ficava empolgado com o lançamento dele, porque eu gosto do Lee Fuanel, é um bom diretor de terror, que trabalha com ação também, né? Então, filmes como Upgrade é um bom filme, O Homem Invisível dele eu acho um ótimo filme, um bom filme, assim, um dos bons filmes de terror que também trabalham com ação nos últimos tempos. Mas quando eu vi a data de O Lobisomem, eu fiquei meio, será? E a divulgação, ela entrega muito da visão do estúdio para esse filme. Só que nem sempre o estúdio acerta, nem sempre o estúdio, os executivos têm uma visão clara desses filmes. Não quer dizer que esses filmes são tão ruins quanto parece. Eu acho que o Lobisomem é esse caso. Ele não é um bom filme, mas ele também não é um desastre para ser jogado no cinema de qualquer jeito, sem divulgação. É um filme, acima de tudo, bem honesto no que ele se propõe a ser. Então ele volta a trabalhar com elementos gráficos até do horror, né? Então aqui a gente vai ter até momentos de maquiagem, momentos de transformação, de efeitos práticos que são interessantes, ele trabalha bem com isso, mas também muito da ação, do correr, da ação de sobrevivência mesmo, acima de tudo, que está completamente interligado com o gênero de terror. Só que nesse sentido a gente vai ter quase dois filmes em um, né? Um que envolve muito mais um drama familiar, que é uma parte assim extremamente genérica, mesmo quase protocolar do filme, e outra que a gente vai mesmo para o terror, para a apresentação, né? O monstro que se esconde até que ele aparece. Então ele esconde o monstro durante um tempo, mas depois, quando ele passa a aparecer, ele consegue lidar bem também com essas características visuais também. Ele vai criar até um jogo envolvendo aqui o personagem do lobisomem, quando a gente vê o ponto de vista até desse lobisomem em transformação. O que é legal, o que tem uma relação direta com a carreira do Lee Fuanel, né? O Lee Fuanel é aquele diretor que ele gosta de trabalhar muito revelando esses artifícios, né? O Upgrade, ele trabalha muito com isso, né? O lance do chip, a câmera que se volta de cabeça para baixo e vira e acompanha o olhar do personagem muitas vezes. Ou no próprio Homem Invisível, que aquele Homem Invisível ele tem todo aquele aparato tecnológico que desaparece por conta disso, e ele brinca muito com isso. Aqui ele vai criar essa relação a partir de um jogo de vai e volta de pontos de vista, né? Então não é só um simples plano e contraplano, mas o que ele vai fazer é justamente a gente vendo a incomunicabilidade que começa a crescer naquela família a partir do momento que um não consegue entender o outro e ele vai mudando artificialmente essas visões, né, para ver o monstro, para ver a esposa e por aí vai, sem dar grandes spoilers. Isso daí tá até nesse raro material de divulgação do filme, né? Então ele brinca um pouco com isso de uma forma até que eu acho que exagera, que perde um pouco a força em certo momento, mas é um filme que, como eu disse, ele é honesto, ele vai se passar quase inteiro em uma noite só aqui, né? Tem um prólogo inicial que se liga com o restante, vai ter um momento inicial da família, daquele drama familiar, a relação do pai com a menina, que vai remeter muito à relação dele com o pai, quem ele é, a relação do marido com a esposa que está afastada da família e tal. Tudo isso é bem genérico, né? Até bem caída essa questão desse drama familiar, mas a partir disso, a partir que eles embarcam nessa viagem, é um filme que vai se passar quase que inteiro em uma noite, ali um pouquinho mais de 1h30, e que vai se entregar mesmo a esses elementos mais
sensoriais em algum sentido, que é onde o filme começa a funcionar melhor, né? Já logo no começo da viagem, ele consegue colocar um grande choque que muda completamente a vida daqueles personagens, então eles não têm nem como pensar, como se estabelecer, eles precisam tentar sobreviver a qualquer custo. E o Lee Fonel, ele é um diretor que ele é interessante, né? Como ele filma horror. Claro, ele vai se usar muito dos sustos e tudo mais, muito desse gore, dessas transformações que eu acho bem legal nesse sentido, mas ele é muito bom em sugerir algo, em trabalhar com a nossa expectativa e aquilo não funcionar exatamente. Por isso que até muitos dos sustos funcionam nesse filme, porque tem muitos momentos que a gente espera o susto e o susto não vem. Então tem um momento já logo no começo especificamente que ele brinca com a expectativa dos dois dentro daquela casa de vigia e o lobisomem para aparecer subindo as escadas, raspando a porta, mas ele não aparece. E de repente ele mostra o garoto e o pai, mexe um pouco a câmera para sugerir que o lobisomem poderia aparecer atrás deles. A gente vê como se fosse a respiração, mas o lobisomem não aparece de novo. Então ele cria uns jogos interessantes com essas brincadeiras, né? O filme tem alguns momentos bons nesse sentido e por isso, como eu disse, alguns sustos vão funcionar também. Acho um filme decente, assim, não é bom, não é ruim, é razoável pra mim, mas que tem alguns bons momentos. É um filme que não vai muito além do que ele se propõe a ser, ele até tenta criar uma relação diferente com o personagem, né? Até um visual diferente que fica nesse meio do caminho entre o lobisomem mais tradicional e o humanoide mesmo, né? Ele fica meio que ali, não vai muito, mas é a proposta do filme para o personagem de alguma forma, né? Até aquele texto inicial que o filme traz do lobisomem ser quase como uma espécie de doença que vai passando de alguma forma, assim, e como tem toda uma questão mística envolvendo o personagem naquela região e tudo mais. Acho um filme razoável, não é tão ruim, não entendo porque a Universal está tentando esconder esse filme a todo custo, mal está divulgando para a imprensa, menos ainda para o público. Tem muita coisa muito pior, inclusive da própria Blumhouse, que ganha o mundo muito mais fácil. Lobisomem é um filme que deveria ser visto mais do que provavelmente ele vai, justamente porque a divulgação dele é muito ruim, a divulgação é muito pior do que o filme. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, considere se transformar em membro do canal também para ajudar esse canal a continuar existindo. O primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais, meus projetos, meu cineclube, meu curso para quem quer se aprofundar mais em cinema. Por hoje é isso e corta.